Muito bem, estamos de volta com Papo com Maraca. Salve, salve, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bom ter você aí do outro lado. Eu quero já começar o programa. Hoje um programa especial, um programa abençoado. Eu diria que é um programa abençoado hoje. Estou recebendo dois grandes amigos aqui e queria dizer o seguinte. Esse programa já está no ar há um tempinho e você ainda não se inscreveu no nosso canal. Então, por favor, vai lá no YouTube. Você que está no YouTube ou você que está no Spotify, já se inscreve aí no canal. Mas faz uma outra coisa, ativa o sininho. Eu aprendi que se você ativar o sininho, nosso engajamento vai crescer, você vai receber uma notificação enquanto tiver episódio novo e vai ficar tudo bem para todo mundo. Então ativa o sininho aí no Spotify e também no YouTube, tá? Nos siga no Instagram, e aí tem o meu Instagram, que é Alessandro_Maraca, e tem o Instagram do Papo com Maraca, é só procurar Papo com Maraca no Instagram, tá bom? Beleza? Então, estamos falados, recados dados, estamos transmitindo esse podcast diretamente da Harmônica Produtora, aqui no Fiusa Center, para todo o planeta Terra. Vou perguntar para eles hoje se pode ir além do planeta Terra. A gente tem alguns outros planos astrais aí. Daqui a pouquinho eu vou saber dos meus convidados. Aliás, deixa eu já chamar eles aqui. Padre Anderson, tudo bem, Padre Anderson? Tudo jóia, Maraca. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço demais. A gente fala aqui, padre, você acabou virando uma lenda do podcast, porque desde o primeiro a gente fala, vamos chamar o Padre Anderson, e deu certo. Então, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. E o Thiago Dutra aqui. Thiagão, tudo bem, cara? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu falei assim, vou chamar dois caras que gostam muito de rezar, que gostam muito de orar, de ajudar as pessoas. Cada um tem as suas histórias, né? Eu vou dar um exemplo, né? O Padre Anderson já ligou para mim, nunca para pedir algo para ele, sempre para algumas pessoas. E pessoas que precisam e que necessitam. E eu vejo que você tem mudado a vida de muita gente ali na comunidade, né? Cara, isso é novo. Você pode falar a idade, padre? Padre fala a idade aqui também? Quantos anos, vai? Eu vou fazer 46 em janeiro. A gente é quase que da mesma... Você é da idade da minha irmã, né? Isso. E eu sou um pouquinho mais velho, eu fiz 48 agora já. Mas eu e o Padre Anderson nós temos uma coisa em comum, que é muito legal, que nós crescemos no Bronx. Claro. O Padre Anderson do Simeone mudou para lá no comecinho do Simeone, né? Comecinho. Meus pais mudaram para lá quando entregaram as primeiras casas. Ainda era terra, aquela coisa bem... Eu também lembro, eu tenho foto, né? A Joyce adora, a Joyce trabalha comigo, ela nem o ônibus chegava lá. Nem o ônibus. Depois eu vou contar uma historinha dessa época da terra aí. Mas, cara, sabe o que me lembra? A coisa que mais me lembrou até hoje, o filme Cidade de Deus. A hora que vai começar o filme Cidade de Deus, aquela primeira cena do Fusquinha ali, era igualzinha, as casinhas Exatamente. De Coab, todas iguais, a maioria sem muro ainda, né? E as ruas de terra ali. Exatamente. Que época. Agora o Thiago é mais novo, né, Thiago? Quantos anos? Tenho 31. 31, tá novão ainda. Nem tão novo, né? E eu tenho coisas... Não assim tão novo. E eu 31. Eu tenho coisas também em comum com o Thiago. Eu não tô falando só do nosso tamanho, não, mas o Thiago, apesar que o Thiago já tá bem menor, né, cara? 30 quilos a menos. Já foram 30, mas ainda falta um tantinho bom. Mas tá muito bem. Mas assim, e a outra questão que eu queria mais tarde a gente falar aqui, adoção, né? Quando eu conheci o Thiago, a gente começou a bater papo e logo a gente falou um pouquinho de adoção. Você topa falar disso, Thiago? Tá tranquilo? Claro, vamos conversar sobre isso. Para mim, é uma alegria falar sobre isso. Para mim, é uma missão também falar sobre a adoção. Tá certo, então. Isso é bom para inspirar as pessoas. Se bem que um dia eu vou contar uma coisa, padre. Me chamaram, junto com a minha esposa, com a Patrícia, para a gente falar de adoção, né? E assim, eu acho que, como mãe, nós somos pais de duas meninas. Nós temos duas filhas. E as meninas, elas são muito mais grudadas na mãe, né? Elas conversam de coisas de mulher e tal. Então, a Patrícia, e também por conta do meu trabalho, a Patrícia é muito mais presente nisso tudo do que eu. A Patrícia vive com muito mais intensidade. Então, a gente foi falar de adoção os dois juntos. Eu lembro que era época de pandemia, né? E a gente conversando com a apresentadora, eu contando, assim, acho que eu quis ir para o lado da adoção, o lado mais
mais sentimental, talvez mais aquela história que parece uma novela, né? Que vai ter um final feliz e tal. E nem sempre é assim. Cara, quando passou pra Patrícia, a Patrícia começou, olha, é muito difícil, a gente sofre demais. Não sei, aí de repente eu falei assim, olha, voltando aqui, puxei a fala, porque eu falei, a Patrícia vai desestimular as pessoas. Mas é uma brincadeira, até hoje a gente conversa sobre isso. A adoção, ela é importante, né? E eu acho que a gente precisa estimular. Tem uma coisa no Brasil que não dá para entender, e aí eu acho que isso faz muito parte da nossa cultura, porque as pessoas querem adotar bebês e não pensam na adoção tardia, né? E aí faz com que a gente tenha muito mais casais querendo adotar do que crianças para adotar. Uai, mas por que essa conta não zero, não fica 0 a 0 e tudo bem? Porque muitas crianças que estão lá já passaram da idade e a adoção tardia muita gente não faz. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Porque eu entrei aqui. Antes eu queria falar de uma outra coisa, ainda voltando nessa coisa do bairro e tal. É assim mesmo, viu, padre? Eu tenho direito a derrubar o meu 4 vezes por programa. Já veio uma. O Thiaguinho não mostrou, perdeu, Thiaguinho. O Padre Anderson derrubou o microfone aqui. Ô, padre, deixa eu te falar, cara, como que veio essa história de querer ser padre, morando ali no Simeone, Quintino, Avelino, naquela onde a gente aprende assim, pô, quando a gente é mais novo, a gente quer namorar muitas vezes, quer ter um carro já, arrumar algum tipo de trabalho para a gente ter um carro e constituir família. O padre não, o padre ele abre mão, mas ele abre mão por uma família muito maior. Como é que você teve que veio essa revelação assim na sua vida, cara? A minha história vocacional ela é um pouquinho diferente do que normalmente todos os padres praticamente que eu ouço contando falam. Meus pais ajudavam, meus pais eram da igreja, eu cresci sendo coroinha, né? E pela própria história do bairro onde nós crescemos, a história, a igreja ali, ela não tinha essa tradição. Não mesmo, assim. Né? Era uma coisa meio resiliente até, né? Tocar a igreja. Tinha essa questão da igreja, uma catedral. Um status, um prédio lindo. Isso, né? Não tinha nada disso. Então, quando eu fui, meus pais nós morávamos na Vila Tibério. Então, o referencial de igreja que nós tínhamos era ali a Nossa Senhora do Rosário. Uhum. Então, quer dizer, ali sim, um referencial de igreja. Em né? frente à praça Coração de Maria. Coração de Maria, exato. E aí, quando nós fomos ali para o Simeone, Quintino, Avelino, nem igreja tinha. Então, quer dizer, essa coisa de viver, de ter, de estar na igreja, não tinha absolutamente nada. Você falou tudo. Eu lembro que a Jesus Esperança começou numa casa, né? Exatamente. Ela tinha uma casa e depois que ela subiu ali para o terreno, exato, começaram a construir ali. E eu fiz a minha primeira Eucaristia, como todo mundo, ali com 9 anos, né? Nunca mais pisei na igreja. É mesmo? Você não era um cara... Não. Fiz a primeira Eucaristia com o saudoso Padre Newton, mas o Padre Newton Elias, não o Padre Newton agora. O Padre Newton que já faleceu, eu também. Faleceu. Ele também foi o meu... Tanto... É que eu, na verdade, eu fiz a primeira comunhão com ele, mas a crisma eu fiz na Santo Antônio. Ah, tá. Porque eu já estava... meus amigos de Ipanema e tal, eram muito mais da minha idade. A gente jogava basquete junto, todo mundo foi para Santo Antônio e eu acabei crismando na Santo Antônio. Mas a primeira comunhão foi lá também. E aí quer dizer, nunca mais... Minha mãe e meu pai não faziam questão nenhuma, porque também eles não participavam de absolutamente nada. Aí eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu me lembro que tinha um grupo muito grande de oração, chamado Auxiliados por Maria, ali na Nossa Senhora dos Canaviais, onde hoje eu sou o pároco, né? Olha que cara, nem imaginava na época. Nem imaginava. E eu me lembro disso, porque eu me lembro que eu fui foi quando lançou o Titanic. Primeiro domingo à tarde. Foi lá no Bristol assistir. No Bristol assistir, exatamente. Eu assisti lá na escadaria. Eu também, cara. E aí, eu lembro que eu assisti sozinho aquele filme, né? Eu falei assim, e aquele monte de casal de namorados chorando, e eu pensava comigo,
Gente, mas por que eles estão Eu chorando? tô achando que, que eu tava na morreu. mesma sessão, viu, cara? Eu tinha uma namorada nessa época, ela saiu chorando, mas ela chorava, cara. Eu falei, cara, todo mundo chorando nesse filme. E eu fui sozinho, Você foi sozinho. tá vendo? Aí terminou a sessão do filme, dentro do ônibus encontrei uma amiga, ela falou pra mim assim, vai hoje à noite, vai ter o grupo de oração. E eu falei assim, já fui ver o Titanic sozinho, né? O que tem? E lá no grupo de oração. E eu fui no grupo de oração. Legal. Chegando no grupo de oração, ela não foi Nossa. no grupo de oração, mas eu fui. Uhum. E aí, chegando até lá, participando do grupo de oração, em determinado momento, eles me chamaram para entrar na igreja. E eu entrei, comecei a participar. E a partir daquele dia, né, eu não me lembro mais o ano do lançamento do filme, mas... Deve ser 97, não é? 97? 96, 97, Por não é por aí? Por aí. Então, naquele ano ali, foi quando eu comecei a participar da comunidade ali Foi no na Nossa Senhora Simeone, dos Canaviais? na Nossa Senhora dos Canaviais. Ali eu comecei a participar de grupo de oração, ali eu comecei a fazer crisma, foi quando eu voltei para a igreja. Então, dos 9, eu tinha 19 anos, por volta dos 19 anos. Mas aí, voltando para a igreja, você falou, não, é isso que eu quero para mim. Então, não foi também de uma forma direta, falando assim, já foi. Não, eu voltei, comecei a ajudar, senti vontade de ajudar, mas querer ser padre não foi uma coisa assim, mesmo porque eu não sabia o que era isso. Né? O fato de não participar da vida da igreja, eu nem sabia como que era formado alguém que... O que você falava que queria ser? Eu estudava no industrial, né? Eu fazia edificações. Ah, você fez edificações, não? E a minha vontade era trabalhar na área da comunicação, né? Eu trabalhava numa empresa aqui em Ribeirão Preto que chamava Satélite Controle. Eu fiscalizava comercial de televisão. Que legal. E eu Para ver quantas vezes apareceu. Se aparecia, se tinha o tempo correto que foi pago para... E eu queria, né, fazer engenharia civil. Né? E aí eu falei assim, é isso que eu quero. E até então, era isso que eu queria. E quando, em 99, eu entrei no seminário em 2000. Em 99, conversando aí sim com o padre Newton hoje, né? O padre Newton que hoje está lá. Newton que está lá agora. Que está lá hoje. Eu falei assim para ele, padre, eu queria ajudar mais de perto, mas o que eu posso fazer para ajudar mais de perto? Ele falou, mais de perto só sendo padre. Aí eu falei assim, mas como que é isso? E ele tem esse jeitão mesmo, né? Meio diretão. Aí ele falou assim, se você quiser, você pode ir para o seminário. E eu conversei com o padre Newton em 13 de dezembro. No dia 29 de janeiro do outro ano, eu estava dentro do seminário. Iniciando. E que não pode, né? Porque, na verdade, você precisa de um ano e meio de acompanhamento para depois entrar. Então, eu acho que a urgência era muito grande para eu entrar, então por isso que eu entrei. Mas naquela época já era assim, já tinha que ter esse processo vocacional de 1 ano e meio? Porque 2000 faz assim, era diferente às vezes alguma coisa? Não, o ano, ali em 2000, era o ano jubilar, né? Então, tinha todo já um processo de acompanhamento para poder... Tiagão, e hoje, cara, você é um dos... Cara, pelo menos que eu sigo ali um pregador nato, assim, todo dia você tá orando, vejo que muita gente acompanha, né, e você tem conseguido mudar a vida de algumas pessoas. Não tô nem falando ainda do trabalho social, depois nós vamos falar um pouquinho do trabalho social que vocês fazem, que eu acho que é muito massa. Mas, assim, cara... O que te despertou? Você já, desde de criança, você sempre teve essa proximidade com a oração e tal? Como que foi? Hoje, para mim, é um dia de festa. Porque hoje é um dia de um dos baluartes da minha comunidade. Baluartes são santos protetores. É o dia de São Francisco de Assis. E para mim, sempre dia 4 de outubro foi dia de festa, porque meu coração sempre foi franciscano desde criança. Então eu nasci, tem a minha história, né, do meu nascimento e tal. Depois eu estudei na escolinha da Mônica, que era... Você mora em que bairro hoje? No Ipiranga. Você mora com a sua família ainda? Moro com os meus pais. Seus pais. Isso. E aí eu estudei na escolinha da Mônica, que ficava no Sumarezinho, que era das Irmãs Franciscanas da Penitência, e eu mudei. Eu morava no Ipiranga, na rua Mato Grosso, eu mudei pro Ipiranga pra parte de cima. E fui morar do lado da paróquia franciscana, Santo Antônio Maria Claré. Então ali eu... Só que quando eu era criança...
Como chama o padre que ficou muito tempo, que fazia até programa na... O Frei Mauro. O Frei Mauro, né? O Frei Mauro, né? O Frei Mauro. Mas na minha época, o meu primeiro pároco da vida, assim, foi o Frei Irineu. Frei Irineu. O Frei Irineu, que hoje é bispo, Dom Irineu Andreas, que é o bispo de Ituiutaba. Então, a minha formação franciscana, eu fui jufrista, que chama Juventude Franciscana, e quando eu era criança, eu sempre, desde os meus 9 anos de idade, eu sempre falei que eu ia ser padre. Eu não falava que ia ser outra coisa. Na verdade, eu nunca quis casar, nunca quis outra coisa na minha vida, a não ser dar minha vida para Deus. Na época, eu sabia que... O que eu sabia que dar a vida para Deus, para doar a vida pelo evangelho, tudo, era o quê? Ser padre. Eu não achava que tinha outra coisa. Aí depois eu fui conhecer as outras realidades de vida missionária e tudo mais, que é o que eu vivo hoje. Mas quando eu era criança, eu nunca quis fazer outra coisa. Aí, diferente do padre, né, que ele é padre ou não, eu fui coroinha, eu fui acólito, eu tive uma vida paroquial muito ativa. A minha vida era dentro da paróquia de segunda a sexta, sábado e domingo. Segunda a sexta, depois da escola, sábado e domingo o dia inteiro. Eu sempre gostei muito. Eu acredito que isso é a graça de Deus, sabe? Meus pais são católicos. Você fez teologia ou não? Porque você conhece muito. Eu vejo que quando você está ali pregando, você fala muito. Não, eu não fiz o curso. Eu comecei até a cursar teologia numa faculdade à distância. Eu não terminei, não concluí. Eu tenho vontade de voltar. Mas, assim, o que eu faço como a pregação, ela exige, né, padre, estudo. Então, assim, eu não tenho o estudo oficial da teologia, mas eu tenho sempre estudando, né? Sempre estudando sobre a igreja, porque a igreja é um universo. Pode falar melhor que eu. A igreja não cessa. Os assuntos da teologia não acabam. Por mais que você faça os 4 anos, não acaba ali. E cada dia mais a igreja, ela se vê, né, padre, nos novos desafios, né, que o Papa Francisco é um papa que é muito atento a isso, às vezes mal interpretado por isso, porque ele é atento a essas realidades novas que surgem. Então, assim, eu não sou padre, né, sou leigo, e sempre me senti chamado a doar minha vida para Deus. Sempre me senti chamado a evangelizar, ajudar as pessoas. Para mim nunca foi, por exemplo, um peso ir à missa. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uma prima que chama Brígida, ela me levou na missa, ela chegou em casa impressionada, meus pais não tinham ido, tinha ido de manhã, se eu não me engano, falou, Bia, o André e a Flávia, eu tenho que arrastar para ir para missa, o Thiago não. Então, eu acho que tem por que arrastar para tirar. Para tirar. Meu pai, quando chegava 10 horas, tinha dia lá na paróquia, eu moro do lado da paróquia. A paróquia aqui, eu moro na Rua Américo Batista. Então é quase assim, bem... Meu pai chegava 9, 10 para as 10 horas, meu pai falou, Thiago, não é possível que tenha igreja essa hora. Meu pai ia me buscar. Então eu sempre me senti chamado a dar minha vida para evangelização, gastar minha vida para isso. Minha avó morava ali na Américo Batista, eu ia lá nessa igreja, eu ia também num parquinho que tinha ali antigamente, mas também não era da sua época. Na General Câmara ali tinha um parquinho, com a Caravelas ali também, ali perto daí. Um parquinho? Acho que virou uma escola depois. Hoje é a escola Marlene Jorge dos Reis, que é onde eu estudei, fiz a... Depois que eu saí da escolinha da Mônica, eu fiz lá o pré-C na 3, eu não sei, mudou tudo agora, né? Mas você fez tipo como se fosse o pré. O pré, antes de entrar pro primeiro ano do ensino fundamental. Você estudou até no Orlando Jurca, eu sei que você estudou. Orlando Jurca, Benedito Maciel. No Benedito também? Depois eu fui pro Industrial. Então você fez colegial com o técnico? Isso. Aquele curso na época que fazia junto o técnico e o colegial. Eu também fiz, mas eu fiz um Spinelli mesmo, que tinha contabilidade. Na minha época tinha curso de contabilidade. Tá. Então, para mim, foi uma mão na roda, assim. Aliás, estudar na nossa época era diferente, né? A gente não tinha a estrutura que as escolas têm hoje, eu acho. Mas a gente tinha o respeito, né? Porque a gente respeitava. Acho que... Eu não contei uma coisa para vocês, cara. Não sei como que vocês vão encarar isso. Eu exijo uma coisa de quem vem aqui, que é um segredo, tá? Não preciso de nada, só um segredo. Preciso que vocês me contem um segredo ainda hoje. Aí vocês vão pensando o que vocês podem me contar de segredo até o final do programa. Pode ser? Pode. Essa é uma forma de segurar a audiência, segurar todo mundo. Gente, o Padre Anderson vai contar um segredo dele aqui hoje. E o Thiago também. Então eu quero saber de vocês esse segredo daqui a pouquinho. Ô padre, e da arquitetura você foi para a vida religiosa, né? Nunca mais pensou em voltar em fazer nada, mas você, por exemplo, eu sei que você acompanhou de perto ali, cuidou tudo com carinho da reforma que teve na igreja, né?
Embora eu não me formei, né, não fui fazer faculdade de engenharia, de arquitetura, dentro do processo formativo Da edificações. eu dentro do seminário, em vários momentos, eu utilizei da arquitetura, né? Por exemplo, o primeiro ano lá em Jardinópolis, onde eu fiz o propedêutico, eu e um outro seminarista que fez edificações também, nós praticamente conduzimos a construção do centro catequético. Claro, não tecnicamente, não sendo o profissional responsável técnico, mas o desenho, as dimensões, o que poderia ser feito. E também a construção agora da matriz da Nossa Senhora dos Canaviais. Às vezes o engenheiro falava assim, não, aqui não pode. Eu falava, pode sim, vai lá para você ver se não dá certo. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Cara, uma coisa que eu acho que vocês podem responder melhor que eu. Nas escrituras, principalmente se a gente pegar o Antigo Testamento, né, o que os judeus chamavam de Torá e tal, falava ali, a gente tinha sempre a espera e a volta do Messias, e aí nós tivemos a vinda de Cristo há 2000 anos atrás. Aliás, vocês assistiram The Chosen lá? Assistiu tudo já, padre? Não, tudo não. Só a primeira temporada, tô no meio da segunda. Tá gostando? Sim. Você assistiu, Thiago? Eu assisti só alguns pedaços, tem muito na internet, assisti um episódio. Eu quero pegar para assistir tudo. Achei bom, com uma linguagem boa, sim, né? E sim. mostra Jesus e os apóstolos, assim, acho que de uma forma um pouco diferente, né? Porque a série, ela é o olhar dos chamados, né? Não através do olhar da Sagrada Escritura, dos que foram escolhidos, ou do próprio Cristo, né? Mas sim o mais daqueles que foram os chamados, né? Os escolhidos. Mas assim, mostrando um Cristo mais humano, eu acho também, né? Porque talvez, até por conta, a gente sabe que a Bíblia, eu acredito muito no que a gente tem. Eu acho que é um grande presente que Deus nos deixa, né? Só que eu acho que a Bíblia ela foi traduzida numa época em que as coisas eram muito mais rígidas do que hoje. E se a gente for levar ao pé da letra algumas coisas ali, principalmente no Novo, aí indo para o Novo Testamento, parece que, por exemplo, algumas falas de Jesus, quando ele vai falar de Maria, né, a mãe dele e tal, e que eu tenho certeza que ele devia ter um carinho muito grande por ela, mas em algumas falas parece que ele era um pouco rígido com ela. Mulher, não sei o quê, faça isso. E ali mostra ele mais próximo, né? Ele, não só eles, assim... vocês acham que existia ali uma cumplicidade muito grande entre Jesus, Maria, os apóstolos, todos ali? O que eu vejo é assim, a Sagrada Escritura, ela foi escrita com um propósito e para um tempo, né? Qual que era o propósito quando os sagrados escritores decidiram escrever? Por exemplo, o Novo Testamento, quando a gente pega ele, a intenção era o quê? Não perder aquilo que tinha acontecido, né? Quando você pega João, quando você pega Lucas, né, os próprios Atos dos Apóstolos, porque até então o judeu ele tinha somente a tradição oral. Tudo que eles passavam é como nós aqui. Não tinha gravação, não tinha ninguém, Jesus falando e anotando, ou um gravadorzinho. Quer dizer, a tradição judaica, tanto que quando eles se sentam, e a ceia é isso, né? Quando eles perguntam por que essa noite ela é tão maravilhosa, né, tão significativa, o mais velho da família conta desde a saída do Egito até o momento onde que eles se encontram ali, né? Então, quer dizer... E era assim que era transmitido. E é assim, transmitido. Quando eles começam a escrever, é porque eles achavam que Jesus, quando fala em 3 dias... eu vou ressuscitar, eles imaginavam que ele ia voltar realmente 3 dias depois. E eles começam a ver que a perseguição continua, ela vai aumentando, eles começam a morrer, e aqueles que tinham ouvido os ensinamentos
Ali pertinho também começam a morrer. Quer dizer, Pedro morre, e aí? Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ouviu. Maria, e agora? Então, a preocupação era em guardar aquilo que era ensinamento do próprio Cristo. Uhum. Né? A preocupação não era dizer se Maria era santa, por isso que não tem coisas escritas dizendo que ela... Né? Porque a preocupação era dizer que ela era a mãe dele. Ponto final. Uhum. Né? A preocupação de dizer se ela é santa é hoje. Uhum. Né? Com esse monte de religião... Né, ficar apontando. Aí acho que não só ela, né? Nós temos outras pessoas que muitas vezes essas pessoas são citadas na escritura, mas nunca houve essa preocupação na escritura de venerar, até porque não era essa a intenção. Mas que hoje a gente reconhece em muitos casos. A preocupação era salvaguardar aquilo que ele havia ensinado, né? E salvaguardar aquilo que ele havia deixado como, vamos dizer, patrimônio. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que eu estou pulando, depois a gente volta, fala do que vocês quiserem falar. Mas e a segunda vinda de Cristo, a volta? Isso tem na Bíblia? A Bíblia fala sobre a volta dele? Fala. Eu só acho que Jesus próprio disse no Evangelho, né, padre? Que não se sabe a hora, nem quando ele vai vir. Nem o dia, nem o dia. Hoje a gente vê um movimento muito grande, até mesmo no meio religioso, seja protestante, né, que são os evangélicos que a gente chama, ou os católicos, existem alguns católicos, fica uma preocupação muito grande. Jesus vai voltar, e agora tem a pandemia também, não, sinal que Jesus vai voltar. Só que acho que o padre vai concordar comigo que toda geração achou que era a última. Né? Se a gente for olhar, inclusive os apóstolos achavam ali nas cartas de São Paulo que era o fim, que Jesus ia voltar em seguida. E aí a gente olha para a realidade da humanidade, né, os desafios que tem, como a humanidade... não, agora não teve nada pior, então agora Jesus volta. E na verdade a gente não sabe a hora. E mesmo porque Jesus proibiu a gente de falar sobre isso, de falar, é tal hora. Você quer saber se uma pessoa é um falso profeta, ela vai te dar uma data sobre a segunda vinda de Jesus, porque teve na história da humanidade, e eu acho que na história da igreja que foi considerada heresia, pessoas que falaram, não, é essa data. Não existe. Tem religiões que foram pautadas... Sim, né? Religiões grandes, não estou falando de seita, não. Então, religiões que eram pautadas no estudo de quando Jesus ia voltar e deram datas e tal. Então, não existe assim exatamente uma... Eu diria que não há uma preocupação da igreja com isso. Não, Jesus mesmo disse, né, padre? Jesus mesmo disse que não era pra gente ficar preocupado com... Jesus falou pra gente preocupar com hoje. Né? Jesus falou assim, tem o São Domingos Sávio, ele fala, né, um dia perguntaram para ele, quando São Domingos Sávio é um santo da igreja, que foi amigo de São João Bosco, que é fundador dos Salesianos, que hoje aqui em Ribeirão, inclusive, tem a escola das Irmãs Salesianas. Perguntaram para São Domingos Sávio assim, onde você quer estar quando Jesus vier te buscar? E ele era criança. Ele respondeu o quê? Eu quero estar no meu recreio. Por quê? Porque Jesus fala assim, eu vou voltar, isso é um fato, né, padre? A segunda vinda de Jesus, o catecismo da igreja fala... A Sagrada Escritura fala da segunda vinda de Jesus, mas ele fala que vai voltar, mas para a gente ficar com o coração atento, preparado, porém livre. Não ficar... Porque isso gera até patologia. Essa pessoa pode ficar doente, né, padre? Sim. O senhor tem experiência de confissão, o senhor pode falar melhor. Mesmo porque a segunda... Eu sempre falo para algumas pessoas assim, talvez a segunda vinda para você pode ser hoje. Quer dizer... Se você não for um bom cristão hoje, você também ficar jogando para quando for, né? Quer dizer, ou então a tua vida ser pautada só por causa disso também, né? Quer dizer, você faz as coisas então com uma segunda intenção, né? E padre, aí ainda voltando nesse aspecto histórico da igreja, principalmente da igreja católica, qual é o período que mais te chama a atenção, que você gosta mais de falar, assim? É o período do Antigo Testamento? É quando Cristo estava aqui? Ou depois da caminhada da igreja? Nós tivemos papas que são interessantíssimos, né? A vida deles, assim, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também, assim. O que você gosta? O que chama a atenção? Agora, nos últimos meses...
A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Eu tenho estudado um pouquinho sobre as conversões atuais, né? E isso é legal. Porque a gente sempre ouve muito falar das pessoas que se convertem a outras religiões que eram católicos e passaram a ser ateus. E eu sempre fico observando assim, nossa, mas ninguém se converte ao catolicismo, né? Assim, nomes conhecidos e tal. E eu comecei a olhar isso. E eu acho... eu gosto muito das pessoas que pesquisam, que estudam, né? E eu li já umas 5, 6 biografias de pessoas que se converteram ao catolicismo. E é muito interessante verificar o seguinte, a partir do momento que as pessoas estudam, a maioria delas, né, não estou dizendo que são todas também, a maioria delas acabam se tornando católicas. Porque diante do contexto histórico, geográfico, diante do contexto até bíblico, daquilo que foi escrito, a gente encontra tudo ali. E até de provas formais, né? A gente hoje, a história conseguiu já colher provas tanto da existência de Cristo, quanto de milagres e tal. Mesmo hoje, com a questão da internet, por exemplo, muitas coisas que antes da própria formação da Igreja Católica, que muitos católicos às vezes ouviam dizer e falavam assim, nossa, mas eu li tal coisa. Hoje a rede social, o Instagram, basta você pesquisar que você encontra resposta e respostas seguras a respeito sobre tudo. Né? Hoje existem estudos sobre o catecismo da Igreja Católica que você entra no Instagram, você estuda o catecismo, né? Que você estuda a Sagrada Escritura com padres, com teólogos, né? Que realmente estudaram, que tem embasamento para isso. Então, eu gosto, né? Voltar à sua pergunta que você fez. Eu gosto muito do começo da igreja. E eu fico pensando como esses homens e essas mulheres... Começo lá com Pedro, assim? Eu gosto esse começo da igreja do século I, II. Até porque ainda tinha muita repressão. Entendeu? A questão deles serem perseguidos, né? Deles serem acusados de serem canibais, né? Porque eles comiam o corpo do próprio Deus. Quer dizer, homens e mulheres que não tinham instrução, não tinham conhecimento, né? Não tinham teólogos para defender. E eles, tudo que acontecia, a gente falava da série, o The Chosen. E eu fico, claro, tem a questão artística, né? E isso ajuda muito, mas a primeira temporada, quando Mateus encontra com Jesus, que não existe uma fala sequer, mas que o chamado dele acontece só na troca de olhar dos dois, que não precisa falar nada, né? É uma das cenas que eu acho mais fascinantes ali. Isso realmente eu gosto muito dessa... Como que eles... Quer dizer, eles não tinham informação, não tinha jornal, não tinha... Internet, não tinha nada, né? E aí, por que eu gosto desse começo? Porque eu sempre me pergunto assim, será que eu teria seguido naquele período? Né? Hoje a gente, com tanta informação, a gente fica meio assim, né? Fala assim, será que é verdade isso? Agora imagina aquela época, né? Aparece um homem que fala, que faz... eu acho que se a gente usar uma analogia, é como se a gente virasse a esquina e alguém falasse assim para mim, algo que, olha, Maraca, eu sou o filho de Deus que tô aqui e tal, aí? Como é que você... reage, né? Ele não é o Henrique Cristo, tô brincando. Que ele jura que ele é o Cristo. E tem até uma coisa engraçada, né? Porque ele chega de avião, aí ele vai, os caras, mas cara, Cristo era tão desapegado, né? Você veio de avião, ele falou assim, meu pai falou que eu voltaria dos céus. Então esse começo da igreja me fascina, assim, de ver, né, como que... E sem... a internet, sem esses meios que nós temos, como que a notícia, no lugar que a gente conhece hoje, geograficamente dificílimo da informação correr, e como que essa informação chegou a tantos lugares, a tantas pessoas, né?
E você, Tiagão, qual período que te chama muita atenção, assim, cara? Eu tenho uma mensagem no coração, assim, que os cristãos precisam voltar a Jesus. Porque Jesus, né, padre, é o centro do evangelho. Então, assim, o Antigo Testamento, ele culmina na onde? No evangelho, que é Jesus. Sim. Uhum. O Novo Testamento, depois do evangelho, né, as cartas de São Paulo, a igreja do primeiro século, fala sobre Jesus. Então, eu sou apaixonado por esse Deus humano. Eu como comecei na igreja muito novo, todas as minhas fases, as minhas fases eram acompanhadas de uma visão de Jesus. Né? Quando você é adolescente, aquela coisa mais, né, mais ousada, tudo, quando eu era mais novo. Mas eu acho que Jesus, ele é apaixonante para todos. E tanto que tem comprovações históricas e sérias que Jesus existiu. Um homem, né, que morou naquele determinado lugar, que morreu daquela determinada forma. Eu amo muito estudar sobre Jesus. E acredito também, chamado de Deus, eu tenho um grande amor, assim, por estudar sobre a mãe dele. Sobre a pessoa da Virgem Maria. Mas eu também me identifico muito com a igreja do primeiro... Quando a gente fala igreja do primeiro século, os primeiros cristãos ali, os apóstolos, tudo, como o evangelho se espalhou, como que o evangelho chegou até aqui, né? Chegou aqui para nós, no Ocidente. Então, eu gosto muito. Mas o evangelho é apaixonante. Por mais que você leia o evangelho inteiro, sempre é uma revelação nova. Sempre você lê e fala, nossa, tá isso aqui, não acredito que tá isso aqui. E aí a gente sabe também que o evangelho... ele, assim, me parece que de todos os... Vocês me corrijam, hein? Eu não sei se mas de todos os apóstolos, acho que só um que estava vivo quando o seu evangelho foi escrito. Os outros foi através também de contar a história para alguém que foi lá e escreveu. Tem isso também? Mateus, ele escreve. Ele escreve. Né? O João escreve João quando está preso. E Marcos é o primeiro, né, que a gente fala que é a fonte mesmo, né, tanto é que ele é mais direto, né, o Marcos ele não tem tanta interpretação, as frases dele são mais diretas, são mais sintetizadas, né. E existem outros evangelhos que foram escritos que estão guardados. Tem muito. Eu não estou aqui nem para entrar numa polêmica de tal, mas a gente sabe, alguns desses evangelhos têm um respeito da igreja, apesar de não fazer parte da compilação do que é o Novo Canônica. Testamento, né, cara? Mas eles estão lá, historicamente eles existem, né? Inclusive detalhando um pouco mais da vida de Jesus. Mas uma coisa é fato. Jesus conseguiu numa época muito difícil, que a gente... hoje em dia é muito fácil você... hoje em dia você consegue até pegar uma notícia que é verdadeira e transformar essa notícia em uma outra coisa para assustar as pessoas, né? Com a internet. Naquela época ele não tinha nada disso. Como é que ele conseguiu levar essa mensagem assim, de um grupo pequeno de pessoas em um canto do mundo que não era nem o canto mais importante do mundo naquele momento, né? Eu estou falando economicamente, falando ali. Ele não está na Europa, ele está ali próximo, né? É lógico que ainda... sob a égide dos romanos e tal, mas como é que ele consegue dali essa mensagem foi se espalhando? Aí também tem muitos homens, né, e alguns deles reconhecidos hoje como santos também, que foram importantes para que isso acontecesse, né, pai? Eu gosto muito do Gamaliel. Gamaliel nos Atos dos Apóstolos, quando começa a perseguição dos cristãos, que eles querem matar todos, Gamaliel reúne todo mundo e diz assim: se isso não for de Deus, acaba. Deixa. Né? Cara, é corajoso, né? Assim, e aí eles deixam. E assertivo. Né? O que acontece? Isso é uma reflexão, claro. Quando... Jesus histórico, né, que a gente fala o Jesus histórico, o homem, acontece tudo que humanamente aconteceu com ele,
o julgamento, a condenação pública, tudo isso é a questão histórica, quer dizer, mesmo porque tinha que ficar marcado historicamente para que ele existisse. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse as questões históricas, a gente não teria registro. Né? Então, quando a gente tem a compilação dos evangelhos canônicos, a gente tem essa questão da igreja, né, da igreja, assim, instituição mesmo, formando a questão dos evangelhos. E por que alguns evangelhos não entram no cânon, né, que são esses 4 evangelhos que nós temos hoje? Porque ao lê-los, percebia que a fonte que eles estavam se baseando não era a mesma fonte que esses 4 estavam se baseando. Então, historicamente, né, quando a gente pega algo para ver se é verdadeiro ou mesmo que nas fake news hoje, quando a gente pega os grandes meios de comunicação, eles olham, tá, esse noticiou, então deve ser verdade. Já tem 2 que noticiou. Não, esse não. Então vamos, né, a gente precisa de alguns outros elementos para confirmar que aquela notícia é verdadeira. É a mesma coisa dos evangelhos. Pegou o que a gente chama de fonte Q, né? Pegou nessa fonte, consta essa informação, então deve ser verdadeira. Já alguns outros evangelhos, embora tragam até nome de apóstolos, né, não tem todas as informações iguais. Então, eles têm o respeito, mas não quer dizer que todas as informações contidas ali, elas são de fato verdadeiras. Aí olha com um certo cuidado, vamos dizer assim, né? Agora, como que isso se propaga? Aí é a questão do Império Romano, né? O Império Romano era o grande império, né? Padre, e também é importante dizer, né, que os apócrifos, os livros, né, que não são considerados canônicos, não são livros proibidos, né, igual as pessoas pensam. Exato, era isso que eu queria... As pessoas pensam assim, a igreja está escondendo alguma coisa, quem assistiu, quem leu lá o livro, assistiu o filme lá, a igreja está escondendo, não é. Tanto que os nomes, por exemplo, os avós de Jesus, os avós de Jesus, né, o pai de Nossa Senhora e a mãe, o nome está lá nos apócrifos, né? Sim. Existem outras, acho que Verônica também, quando a gente na Semana Santa tem a figura de Verônica, tá nos apócrifos também. É que a igreja viu que não eram todas as informações corretas. E algumas eram... Eu me lembro quando eu estudava na teologia, uma vez o padre lá que dava aula falou para nós, porque um dos apócrifos fala que Jesus havia ressuscitado um passarinho. Aí ele fala assim, tá vendo? Isso daqui não tem comprovação. Tanto que depois tem um filme que mostra isso, né? Ele ressuscitando o passarinho. Ele fala assim, tá vendo? Isso daqui não tem comprovação nem científica. Sim. Não tem quem viu, quem realmente... Sim. Então, tem isso também. Diferente dos evangelhos, que as curas que Jesus fazia no evangelho, o povo, todo mundo falava, né? Tanto que todo mundo curas, via. Todo mundo via e tem curas que estão nos 4, estão nos 4 evangelhos. Agora também tem uma coisa interessante, né? Que aí fica a critério da fé de cada um. A igreja não obriga, né, padre, a acreditar. Mas, por exemplo, quando o Mel Gibson foi fazer a Paixão de Cristo, ele consultou o quê? Algumas fontes de revelação privada, que são pessoas que, porque Deus escolhe, que tem dons especiais, são pessoas que a igreja estuda e vê qual que é a veracidade dessas revelações. E essas pessoas tiveram, por graça de Deus, revelações que complementavam o evangelho. Na verdade, não é trazer nada de novo, mas falava como estava o sol. Você pode ver, quando o Mel Gibson faz a Paixão de Cristo, tem fatos ali que não está no evangelho lido ali. Na época, ele foi acusado de ter observado uma doutrina mais ortodoxa para fazer o filme. Vocês acham que tem um pouco ele se baseou numa beata chamada Ana Caterina Emmerich, que tem um livro dela que chama a Vida, Paixão, Morte e Ressurreição. Eu tenho 2 dela. Tenho esse e tem um sobre a Virgem Maria. E ele se baseou também na Valtorta, que as duas tinham revelações privadas, né? A igreja não obriga, né, padre, a acreditar. A pessoa não é obrigada. Se ela não acreditar, não está saindo não é herege, né? Não é... Só que a pessoa... Só que é bonito, sabe? São coisas muito bonitas, assim, sobre a vida de Jesus. E aí, mais. Maria, mãe de Jesus, depois que nós tivemos a crucificação, a ressurreição, historicamente dizendo,
ela ainda viveu por quantos anos? E ela ajudou também a construir a igreja ou não aconteceu isso? Nos relatos bíblicos nós vamos ter ela no cenáculo, na vinda do Espírito Santo, né? Porque nós vamos ter Jesus entregando ela para João e pedindo para que João tomasse conta dela, e depois no cenáculo a gente, né, Maria com os apóstolos espera que o Espírito Santo venha e que a igreja então comece a sua missão. Então, tanto é que os documentos da igreja sempre, quando termina um papa de escrever um documento, ele termina dizendo, né, que Maria continue acompanhando a igreja em sua missão. Ela é a mãe da igreja, né? O Papa Francisco instituiu uma festa logo depois de Pentecostes. O Pentecostes é a festa que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo, que é esse fato que o padre narrou. E aí depois tem um Frei Raniero Cantalamessa, que é o cardeal hoje, que é o pregador da Casa Papal. Ele tem um livro que chama Maria Espelho da Igreja. Aí ele cita alguns estudos, né? Ele fala que alguns estudiosos diziam que Nossa Senhora, que Maria, a mãe de Jesus, ela após a Pentecostes, ela tinha se recolhido para rezar, para dedicar a vida dela à oração pela igreja, que também, como nós somos cristãos, né, e acreditamos na força da oração. Então, a igreja estava passando por tudo aquilo, perseguição e aquela coisa toda, e tinha alguém sustentando a igreja em oração, que era a Maria Santíssima. Não tem relato dela depois. Né? Não. Então, o bíblico só até o Pentecostes. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco do papel da igreja hoje em dia, inclusive ajudando, convertendo as pessoas, ajudando as pessoas. E mais uma vez eu vou dizer que eu sei que vocês fazem isso, mas antes de entrar nisso, ainda num aspecto mais histórico ou de registro, só que vindo para um tempo muito mais contemporâneo, né? Aí, se a gente for pensar nos 2 últimos séculos, assim, qual é a figura ou o milagre, né, que vocês mais gostam de lembrar ou falar? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa que eu gosto muito da história. Confesso que eu já fui para lá muito menos do que eu queria, até por conta de que quem me levou a primeira vez lá foi meu pai. Eu tenho boas lembranças e tô falando de um brasileiro, né? E pertinho da gente aqui, que é Padre Donizete. E se a gente for lá, a gente vê muitos relatos, né? Ele, acho que ele já foi beatificado. Beatificado, né? Mas assim, figuras como o Padre Donizete, e aí eu peguei um brasileiro, mas não precisa ser um brasileiro, mas qual é a figura que chama a atenção de vocês, assim, que é um exemplo para todos e que a gente sabe que estava a serviço de Deus, assim? Qual padre que você... qual é o cara que... Não, quando na teologia, a minha monografia, né, foi sobre religiosidade popular. E eu pesquisei no Brasil a questão da religiosidade popular. Tem duas... o Padre Donizete, é claro, de Tambaú, ele é uma figura assim, que ultrapassa a questão do estado de São Paulo, né? Tem uns relatos muito interessantes dos milagres que ele, por intercessão dele. Mas tem 2 mineiros que eu gosto muito, que é em Axica, né? Lá em Baimpendi. E o Padre Vitor Coelho, em Três Pontas. Esse não conheço o Padre Vitor. Eu acho as histórias deles, para mim é muito interessante. Por exemplo, o Padre Vitor, e eu gosto muito da história dele porque ele é um dos primeiros padres negros que a gente vai ter dentro da história do Brasil. Porque antigamente ser padre também não era tão fácil assim naquele período dele. Não é até hoje, né, padre? Hoje não é fácil, né? Ser padre deve ser muito difícil. Mas eu entendi. Assim como é difícil para um negro, até hoje, por exemplo, chegar numa universidade pública e tal, naquela época era mais difícil. Ser padre também. Não é assim tão simples. E ele consegue, ele vai para o seminário porque o dono da fazenda onde os pais trabalhavam encaminha ele. E as histórias dele ligadas à questão depois do sacerdócio dele
Algumas você até ri, né? Mas assim, de realmente força, de oração, tudo. E a Inhaxica também, porque ela também tem a questão dela ser, não sei se é filha ou neta de escravos. E ela tem essa questão do popular, de rezar, aquelas senhoras rezadeiras que a gente fala, Sei, né? benzedeiras. As benzedeiras, e ela tem a questão das orações dela vinculadas à Nossa Senhora. Legal. Né? A casa dela até hoje lá é um centro de visitação grande. Ela é uma das poucas leigas enterradas dentro da igreja, né? Que está enterrada. Então, essas duas pessoas eu acho, dentro da história da igreja no Brasil, bem interessante. E você, Thiago? Você me pegou, tem muito. Você falou 2 séculos, é muita coisa, 200 anos. Mas aí, ó, eu vou. Primeiro que eu pensei, a primeira que eu pensei, vou por ordem do meu pensamento mesmo. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que ela é muito mais do que uma mulher que fazia atos sociais. Benevolentes. Ela é uma grande mulher, assim. Uma mulher de oração. Todo o trabalho de Santa Teresa de Calcutá, ela é pautado na espiritualidade. Tanto que a palavra que norteia as Irmãs da Caridade, que foi a congregação que ela fundou, foi a palavra de Jesus na cruz, que é o que tenho sede. Então, a vida de Santa Teresa de Calcutá era matar a sede de Jesus. Como? Cuidando dos pobres. E ela foi santificada já. Ela já é santa. Foi o... Acho que foi João Paulo. O João Paulo. Canonizou? Ou foi o Bento? O Bento. Foi Bento XVI. Foi Bento, né? Ou Bento XVI ou Francisco, porque eu acho que Beato e Santo, né? Beato canonização. Eu não lembro, mas assim, não foi João Paulo II. Porque João Paulo II ela tinha morrido há pouco tempo, né? Eles se encontravam, eles eram amigos. Legal. E eu tenho uma coisa, um amor, quando eu vejo ela, eu acho ela linda. Esteticamente, vamos falar assim, ela não é. Mas assim, o que ela luz traz... que ela emana. Não, são vários testemunhos, a confiança dela em Deus é algo de se admirar. Um outro homem também que eu gosto muito é o Padre Pio de Pietreutina, que é um franciscano que tinha dons extraordinários. Deus escolheu São Padre Pio para mostrar que o mundo sobrenatural existia. Então, na história dele tem a história da bilocação, que também a gente encontra na história do Beato Donizete, que é o quê? Bilocação é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso aconteceu com o Padre Donizete, eles falam que viram ele celebrando a missa em 2 lugares. E São Padre Pio também tem isso, ele tinha as chagas de Jesus, como São Francisco recebeu, ele também recebeu. E por último, tem um jovem chamado Carlo Acutis, que é um jovem italiano, que ele tinha uma vida de devoção eucarística, né, Eucaristia, a Santa Missa e a Nossa Senhora muito forte. E ele morreu em 2006. Então ele manjava de internet, ele fez um site para falar sobre os milagres eucarísticos. O milagre eucarístico é quando acontece uma coisa sobrenatural no corpo de Cristo, né, na Eucaristia. Então, o Beato Carlo Acutis, 2006 ele morreu. E ele já está em processo de 2006, recente. E o Papa Francisco já o beatificou. Já tem relatos, né? Assim, na vida dele, ele tinha um cuidador que era hindu. E ele, com o testemunho dele, conseguiu convencê-lo a vir a se converter para o cristianismo, para o catolicismo. E os relatos da vida dele são muito bonitos. E aí eu pergunto para vocês, porque assim, eu considero essas pessoas fonte de inspiração, né? Então, se a igreja trabalhasse um pouco mais o que é a história de cada uma dessas pessoas, como é que a gente pode, por exemplo, parar para estudar a história de políticos? Eu não estou falando de história do Brasil, mas a gente conhece a história de políticos americanos, por exemplo, de presidentes americanos, e a gente não conhece a história de pessoas abençoadas como essa. Não falta a igreja criar um mecanismo, um canal para contar um pouco mais isso e inspirar as pessoas? Não sei se... Porque a gente tem a questão religiosa aí, né? Por exemplo, quando a gente ouve uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, às vezes as pessoas que não são católicas, elas acabam achando que isso é uma forma de doutrinação. Tá. Entendi. E não de querer mostrar que você pode... acabei de pensar isso. Entendeu? Por exemplo, a hora que você estava falando de Madre Teresa, eu acho fascinante porque ela dizia que ela seria conhecida como a Santa da Escuridão. Sim. Né? E eu me lembro que explicando isso uma vez para uma pessoa, ela disse assim, tá vendo?
Depois vocês falam que santo quer levar a gente para a luz e ela falando que ela seria... Aí eu falei, não, deixa eu explicar. Porque ela dizia que ela não ficaria quieta no céu. Que as pessoas bastaria falar que ela sairia. Então, se alguém procurasse ela não estaria. Ela estaria aqui resolvendo os problemas. Então, ela seria conhecida como a santa da escuridão, porque ela não estaria nunca lá na onde as preces chegariam. Legal. Então, quer dizer, eu acho, né, um achismo meu. Infelizmente, eu acho que é por causa do preconceito. Dessa questão de achar que a gente gostaria de doutrinar para... as pessoas não ouviriam. Entendi. Porque a igreja, quando fala de santidade, ela quer mostrar justamente isso. Não quer mostrar que está acima de Deus. Entendi. Quer mostrar que você pode. Temos até que tomar muito cuidado com isso, né? Porque justamente essa é uma das diferenças do cristianismo que hoje é dividido entre católicos, protestantes, entre a questão outros. Da questão do santo, da palavra santo, ela divide. Mas isso é uma realidade mais Brasil, não é, padre? Sabia? Eu faço parte de um movimento chamado Em Cristos. Até falei para o Dom Mostre sobre esse movimento. Eu falei, não, o Felipe falou, que é o fundador da comunidade. O que é o Em Cristos? É um movimento de cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, que tem uma coisa em comum, que é uma experiência com o Espírito Santo, que a gente chamaria de carismática. Tem um CONIC, que é da CNBB, e tem esse movimento que eu tenho muita proximidade e conheço bastante. Inclusive tem amigos, pastores e tudo mais. O brasileiro tem essa rixa. Fora do país, a gente, inclusive eu oro com pessoas que são de denominação diferente. Agora, quando e o preconceito parte das duas partes. Sim. Né? Às vezes da nossa também, da nossa parte e do deles. Agora, quando a gente começa a ouvir... Santa Teresa fala uma frase legal, né? Ela fala assim, quando falta experiência, falta compreensão. Quando você faz a experiência com a pessoa, escuta a pessoa, tudo... Aí ela fala, então é isso. E aí acontece, aí fica bem mais fácil o diálogo, né? Porque a igreja católica, no Concílio Vaticano II, tem um documento que se chama Unitate Integratio, que ela nos convida ao diálogo ecumênico, né? Que é o diálogo entre os cristãos. Agora, acho que é porque no Brasil, como o catolicismo era muito forte, e quando veio o protestantismo, eles tinham que ter uma base de resistência, né, de ficarem firmes, então às vezes acabou usando essa diferença. Mas a palavra santo, por exemplo, existem momentos na Sagrada Escritura que Paulo, né, ou São Paulo, fica à vontade, ele fala assim, como convém a santos, porque a palavra santo na Bíblia também significa separado. Então o que é o santo para a igreja? Alguém que viveu como alguém separado, né, padre? Alguém que viveu querendo honrar o seu batismo. Porque no batismo nós temos um chamado, né? E aí a pessoa conseguiu viver bem o batismo dela, conseguiu viver bem como cristão. Agora, até partindo, não sei se você já ia falar sobre isso, a questão, os santos, né? Por exemplo, Santa Dulce da Bahia, né? Que é Santa Dulce, conhecido como Santa Dulce dos pobres. Eu conheço um rapaz lá no CrossFit, eu conheço um rapaz que ele foi residente no hospital de Santa Dulce, né? E é muito bonito ver o transbordar da religião na vida das pessoas, o quanto impacto traz, né? E não tem lá a pessoa para ser atendida lá no hospital da casa, como que chama? Perdi o nome do hospital de Santa Dulce. Que é em Salvador. Em Salvador, Não é casa do... Eu não lembro. Bom, tem um nome, né, padre? Não sei se o senhor lembra. Mas aí, ela não exigia, não, você tem que ser católico. Não, atende todo mundo. Lá atende todo mundo. E até hoje, né, faz a diferença. São Padre Pio de Pietrelcina, que é esse frei italiano que eu citei, lá ele fundou um hospital também, que é a Casa Livre do Sofrimento. O problema no Brasil, ele acaba, eu acho, sendo histórico, a questão dessa divisão. Sim. Né? Paraupebas, Hospital Santa Dulce Paraupebas, será que... No Pará, não? Não, na Bahia, em Salvador. Hospital de Santa Dulce, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro, tem uma reclamação. Vocês não estão comendo nada e assim, vou contar um segredo aqui, que não é um segredo que o padre vai contar, nem que o Thiago vai contar. Mas, cara, o Thiago tá no projeto 30 quilos a menos aí, né, Thiago? Você veio pra cá do treino, é isso? Eu me confundi lá com o horário. Vim do treino, vim direto. E não pode nada aqui?
Pode, aqui pode. Então dá uma beliscada Pode aí. deixar. Cara, e 30 quilos não é fácil, né, cara? É muita coisa, assim. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Para jogar o caroço azeitona. Tá, obrigado. Esse é pro caroço. Não é fácil, realmente, para não jogar em ninguém. Não é fácil, não. Mas eu vejo também que não é Mas impossível. Não, é isso que eu ia falar. Daqui a pouquinho eu vou falar da Magras aqui, que elas estão sendo minhas parceiras nessa história toda, porque eu não acreditava. Cara, eu sou um cara. Eu não sou cético, eu acredito em muita coisa. Só que eu não acreditava em nutricionista. Eu achava que qualquer um pode ser nutricionista. Não, cara, é muito bom você bater um papo com uma nutricionista e descobrir que você pode comer. É melhor, só que você tem a opção de escolher as melhores comidas, né, para comer. Você tá segurando a boca geral ou você tá comendo bem, mas comendo coisas boas? Cada pessoa, a nutricionista, o nutricionista tem esse trabalho. Que, por exemplo, cada pessoa, ela vai se adaptar. O Adriano, ele é magro, cara, então ele pode rir da gente nessa hora do papo. Ele não Mas sabe. daqui a pouco eu vou falar do Racinho aqui, da academia dele. Daqui a pouco eu entrego. mas fala o que você ia falar. Não, que o nutricionista tem esse trabalho de adaptar para a pessoa o que vai dar certo para ela, né? Então tem dieta restritiva, que é aquela dieta que a pessoa tira o glúten, tira a lactose e tudo mais. Tem a pessoa que faz a dieta, a reeducação alimentar, que é o meu caso. Você está fazendo uma reeducação, né? Isso. É mais ou menos o que eu estou fazendo também, aprendendo a comer melhor. O padre vai rir de novo ali, ó. Mas eu estou aprendendo a comer melhor do que eu comia antes. Porque comer é bom demais, né? Esse que é o BO. É muito bom. Agora eu fico impressionado, tem gente que fala assim que esquece de comer. Você já viu uma pessoa que fala, eu esqueço de comer, nossa, eu não gosto muito de comer. Eu falo, não é possível. Eu acho que meu corpo, ele está acostumado a sofrer. Então ele quer armazenar tudo que ele puder. Entendeu? Ele quer armazenar tudo que ele puder. Padre Anderson, mas você também... Cara, eu encontrei o Padre Anderson já na academia, malhando, pesado. Só que ele falou que tá meio parado. Vai voltar pra academia? Eu tô parado, vai fazer uns 6 meses já. 6 meses? Lá onde eu faço academia, eu sou conhecido... Eu faço 6 meses, tiro 6 meses de férias, aí eu volto, faço 6 meses de novo. Mas você sabe que quando você tá sem roupa de padre, você é maior, você é grande. É porque a roupa de padre deixa de parecer um sino, né? Então tem isso. Ela não tem... Agora, verdade. E aí o Padre Anderson vai rir de novo, né? Porque quando o gordinho fala essas coisas assim. Mas, cara, me encontrei na musculação, cara. Tô gostando de fazer musculação. Nossa, eu odeio musculação. Vai pro CrossFit. Também odeio. Já fez? O Padre Igor fazia, sabe o Padre Igor de Cravinhos? Ele fazia lá onde eu faço. Eu odeio Tem um qualquer padre coisa que tem que fazer esforço. Cara, mas eu não sei, CrossFit eu acho muito... É um ritmo meio frenético, assim. CrossFit? A musculação, eu fico ali, ó. Enquanto eu tô puxando, colocando mais peso ali, eu fico pensando nas coisas que eu tô bravo, que eu tô preocupado. Me dá um tempo, assim. Depois eu saio de lá relaxado. A academia que eu vou, você vê minha irmã, olha como minha irmã é. O padre conhece minha irmã. Eu falei, Odé, vamos pra academia e tal. Ela, não sei e tal. Onde você tá fazendo, né? Vou fazer uma propaganda da academia. Tô na Smart Fit, eu falei pra ela. Aí ela falou assim, não sei. Eu falei assim, lá tem uma cadeira. Já ouviu falar da cadeira da Smart Fit? Não. Smart Fit tem uma cadeira de massagem. Então você sai de lá, você vai na cadeira e faz massagem. Aí ela, peraí um pouquinho. Fez uma conta lá. Não, vou começar a fazer lá com você. Eu falei, por quê? Porque se eu for todo dia, só de usar a cadeira já vai pagar a minha. Então ela tá querendo ir pra academia para usar a cadeira de massagem. Só pela cadeira. Mas eu acho que até isso é legal, porque eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Ontem, por exemplo, ontem à noite, eu cheguei cansado, né? Teve sessão, cheguei cansado. Comecei a conversar com a Patrícia, aí tem aquela conversa que aí as meninas vão contar novidade e tal, aí vai te dando uma preguiça, assim, você fala, cara, acho que hoje eu não vou não, né? Aí eu aprendi uma coisa, quando eu tô assim, eu falo pra mim mesmo, eu vou lá só pra fazer um músculo, lá pego aí eu faço 3 aparelhos, levo... Depois você entra lá, você acaba fazendo mais, então eu tô nesse ritmo aí. Padre Anderson, vai animar, cara.
Que 6 meses a gente volta. Não, o exercício é bom e a gente precisa... Mas você sempre teve em forma? Nunca saiu muito? O meu biotipo é esse. Tem essa barriguinha, que é a barriguinha depois dos 40. É um ectomorfo. Ele é um ectomorfo. Diferente de mim e de você, eu acho que é um endomorfo. Provavelmente, mas eu tô gostando. Mas Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês rapidinho, que eu preciso de falar... Eu preciso de falar delas, que elas são minhas parceiras, que é a Magras. Eu fui convidado por elas para conhecer o método Magras, é uma clínica, né? E quando eu conversei com a Maria, que é a proprietária da Magras, a Maria falou assim, Maraca, vem aqui e faz. É mais ou menos um desafio. Vem, faz, você vai sentir se vai ser legal ou não. Nós temos, paralelo à nutricionista, nós temos também algumas possibilidades. Por exemplo, tem um negócio que eu faço que é termolipo, é muito bom porque você sai de lá relaxado também, é uma manta térmica que você usa, elimina muita toxina e tal, mas tem crio, drenagem, tem muita coisa na Magras que elas foram montando para mim algo que dentro de 6 meses, a minha intenção é dentro de 6 meses perder 20 quilos. E tá sendo possível. Eu perdi no primeiro mês. Eu também tá acontecendo muito isso, Thiago. Até porque, como eu optei por fazer a musculação, eu já tô ganhando mais massa magra. Então, eu até agora eu perdi 5 quilos, mas ganhei algumas massas, uma massinha magra aí, né? Então, tá sendo muito legal. E eu queria convidar vocês a conhecer a Magras. Entra aí no Instagram da Magras. Sempre tem algumas promoções lá. E se falar que viu aqui no programa, aqui no Papo com Maraca, você vai ganhar um desconto ou você vai ganhar algum brinde da Magras ali que você vai gostar muito, tá? Eu vou trazer mais novidades e daqui... um mês, mais ou menos, eu tô voltando com as meninas aqui pra gente falar alguma coisa sobre a redução de peso e medidas aqui. Obrigado, Magras, um beijo pra vocês, tá? Padre, agora vamos falar de uma outra coisa que é importante na igreja. Os fiéis, o seu povo, a sua comunidade. O pessoal lá de vez em quando dá um trabalho, né? Bastante. Mas você gosta deles, né, cara? Você gosta. Nesses 10 anos que você está ali, quer dizer, você está no lugar que você cresceu, há 10 anos, vivenciou uma série de coisas, e eu acho que sua cabeça já mudou muitas vezes, né? Eu acho que cada vez você vai amadurecendo mais. Mas quando você chegou lá, você teve um choque, assim, em algum momento você falou, cara, o que eu fui arrumar na minha cabeça? Eu vou para outro lugar e tal, porque eu conheço todo mundo aqui, como que foi? Tá na comunidade que você cresceu e ter que fazer a diferença lá. Essa última frase aí sua, essa possibilidade de ir para outro eu não vou para outro lugar. Para nós, padre, não existe muito, né? Porque se o bispo decidiu que você vai para lá, é para lá que você vai. Né? Porque a gente aprende, né? Do padre diocesano, a gente tem a questão da obediência naquilo que eu devo obedecer. E uma das coisas é essas, né? Então, quer dizer, para onde o bispo pede para que eu vá, né? Eu vou. Mas eu penso assim, eu tenho 15 anos de padre já, 10 deles ali no Simeone, na Nossa Senhora dos Canaviais. E eu tive a oportunidade de ficar 4 anos em Cajuru. Quer dizer, uma realidade completamente diferente, né? Depois eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Ribeirão, na Santa Edviges, na Zona Sul, ali no Nova Aliança, que também é uma realidade completamente diferente de onde eu estou hoje. Totalmente. Né? Então, o que eu vejo? Tem as dificuldades, como todo lugar teve. Quando eu fui para Cajuru, por exemplo, a minha cabeça nossa, né? Sou de Ribeirão Preto, estou acostumado dessa maneira, fazendo... Você pegou a Margarida, prefeita, lá ou não? Quando eu cheguei lá, já era o João. Ela faleceu, né? O filho Sim. dela acho que é prefeito. Eu acho que hoje é o Alex. É, o filho dela, é isso mesmo. Então, quer dizer, quando eu cheguei em Cajuru, eu me lembro que minha primeira noite em Cajuru,
Mas esse não é o segredo não, tá? O segredo, minha primeira noite em Cajuru. Cheguei lá, e aí segunda-feira à noite, nunca, porque imagina 8 anos de seminário, né? Segunda-feira no seminário, 8h30, 9 horas é hora de dormir, porque no outro dia, 5h30, tem que acordar cedo, tem aulas lá, tem missa, tem faculdade. E aí eu me lembro que eu falei assim, que delícia, pedi um McDonald's, alguma coisa desse tipo, né? Aí eu fazendo propaganda. Pô, não tem problema. Olhei pro padre, falei assim pro padre, ô padre, o senhor tem o telefone para eu pedir um lanche? Ele Não começou tinha a rir. iFood naquela época, né? Não existia então, iFood. 15 anos, né? Mas ele ria tanto. E eu fui ficando irritado. Eu falei, o que o senhor tá rindo? Ele falou assim, você tá em Cajuru, uma segunda-feira. Onde você quer pedir lanche? Eu falei, por quê? Ele falou, porque não tem. Né? Imagina, 15 anos lá. Aí ele falou assim, lanche aqui em Cajuru só a partir de sexta-feira. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não tem. E realmente não tinha. Aí esse momento ele quis mais sair de lá do que com os problemas dele lá na comunidade. E aí, quer dizer, mas foi, olha, foram 4 anos. Eu até hoje o pessoal ali do Simeone tem muito ciúme do pessoal de Cajuru. Eles falam, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo assim, como o pessoal de Cajuru me ensinou, eu vou tratar vocês agora da seguinte maneira. Você então, também provoca? Porque foram, hoje, muitas decisões que eu tomo como padre é fruto dos 4 anos lá de Cajuru. Porque, imagina, é um contato estreito com o prefeito, com a questão do juiz. Cidade pequena, prefeito, juiz, né, o padre, são as autoridades, né, da cidade, não tem outras. Mas assim, aí você foi para o Simeone, né, e assim, eu costumo dizer que você deu uma revolucionada, assim, mexeu com a comunidade ali. Quando eu estou falando, é no sentido de... mostrou que a gente precisava sair um pouquinho daquela zona de conforto. Vamos melhorar, buscar. Tem algumas coisas que não é segredo. Por exemplo, você vai numa festa hoje, é concorrida a sua festa. É difícil você chegar lá até, de tanta gente de carro parado e tal. Quando você faz um jantar, rapidamente você já vendeu e tal. Então, tudo isso é um pouco fruto da qualidade dessa vida em comunidade entre as pessoas ali. Mas isso não é fácil. E até você chegar nisso, você deve ter passado por muitos momentos difíceis, né? Teve algum momento que você falou assim, cara, não quero mais isso, não. Tá dando muito trabalho. Ou não? Sempre... Não, desistir não. O que eu não gosto, isso... eu não gosto e eu brigo muito com o meu pessoal, é a questão de achar que porque nós estamos na região que nós estamos, que a gente tem que se contentar com qualquer coisa. E às vezes eles mesmos olham para si e pensam assim. Eu me lembro que uma das primeiras festas, né, que nem você disse, graças a Deus, hoje, as festas que nós fazemos, rapidamente a gente consegue patrocínio e as festas acontecem e tal. Mas eu me lembro que uma das primeiras festas eu fiz assim, não, a gente podia fazer... Mas para quê? Eu fiz assim, porque fica mais bonito. Né? Vamos colorir, vamos pôr a televisão para o pessoal ver, a hora que sai o número, né? Não precisa repetir toda hora. Mas para quê? Eu fiz assim, porque fica mais bonito, fica visualmente... Não, é igual uma outra inovação que você trouxe esse ano, que eu achei legal demais. Os caixas andando ali, mais conforto. Mas imagina a briga que foi para colocar aquilo. O pessoal não queria. Né? Vai gastar, vai comprar maquininha. Não, então, é interessante que não é isso, né? É pela questão de... nossa, mas vai tirar de lá, mas o pessoal já é acostumado de ir lá. Vai passar perto da mesa deles. E eu aposto que o cara que às vezes ia lá e tomava um refrigerante porque ele ia ter que voltar lá na fila, lá, começou a tomar 3 refrigerantes. Então, quer dizer, assim, comeu hoje, uma porção. Exatamente. Então, hoje, e hoje o meu... Eu digo muito isso, né? Hoje o meu pessoal, eles querem sempre coisas boas. Então, aí isso, hoje eu falo que eu criei um problema para mim, né?
Porque todo ano eu preciso pensar em fazer coisa melhor ainda. Nós vamos fazer o baile agora, né? Mas já acabou o convite. Tá? Aí, tá vendo? Nós vamos fazer o baile e aí eu falei para eles, vamos fazer uma coisa diferente esse ano. Aí eles, o quê? Eu fiz assim, sei lá, alguma coisa relacionada à cor, sei lá, né, que seja... E aí a gente vai fazer traje esporte fino, só que vai ser todo mundo branco e preto, né? Isso não tem nada a ver com o padre corintiano, não. Né? Não tem nada a ver. Mas é legal, legal. Mas para dar aquela coisa da elegância, né, para as mulheres poderem escolher um traje para elas que fica mais elegante, que não precisa variar tanto a cor, né? E assim, padre, as pessoas acham que a festa junina ou o jantar é só para reformar a igreja e tal. Não, né, cara? As pessoas às vezes não sabem, mas você tem um trabalho social lá, você ajuda muitas famílias, sim, ajudou durante a pandemia também, isso foi muito legal. Durante a pandemia, para ser uma ideia, nós, por exemplo, a gente assistiu mais de 250 famílias. Né, eu até, não só com cesta básica, também com cesta básica, mas a gente ajudou pagando aluguel, pagando conta de energia elétrica, e ainda, por exemplo, muitas pessoas falavam assim, não, mostra para nós quem que é as pessoas para a gente ajudar. Eu falava, não, se quer ajudar, ajuda a gente, que a gente ajuda. De aparecer, porque eu tô falando isso, eu vivenciei muito isso. Thiago, nessa pandemia, muita gente que ajudava outras pessoas. Por exemplo, quando você sabe que alguém estava precisando de comida, você fala assim, eu vou ligar pro fulano que ele vai... Esse cara precisou de comida também. Então, você tinha muita gente. Agora, Thiago, você também, né, cara? Assim, porque eu começo a te seguir muito ainda nessa linha da pregação. E, assim, eu fico impressionado como você tem o dom da palavra ali. Mas você começou a fazer um trabalho de evangelização com uma população que Ribeirão Preto precisa enxergar logo. A nossa cidade, cara, eu costumo dizer que Ribeirão Preto é uma das melhores cidades do Brasil. E aí eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de pessoas. É uma cidade de boas pessoas, é uma cidade que acolhe bem as pessoas, é uma cidade que tem empreendedores, gente que trabalha muito, gente que acorda cedo para abrir o seu negócio, dar emprego para outras pessoas e tal, mas a gente tem problemas, assim como todas as outras cidades, e quanto mais a cidade vai crescendo, Padre Anderson, esse tipo de problema aumenta. E hoje as pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto é um problema que a gente precisa enxergar de frente. Eu sinto muito que há um tempo atrás eu fui num programa de TV e a gente foi debater pessoas em situação de rua e a gente começou a falar de algumas coisas, e quando nós saímos de lá desse programa, a pessoa que era responsável pela Secretaria da Assistência Social, a gente, para ir para o estacionamento, a gente passava por uma pessoa que estava deitada na rua. A pessoa responsável pulou a pessoa que estava deitada na rua e foi buscar o carro. Ela não... Eu assustei, porque a gente precisa ter essa sensibilidade, principalmente quem está na frente disso, né? Não dá para você entender, e isso não é de agora, não é quem está lá agora, mas há alguns anos atrás... as pessoas dormiam na calçada das SEMAS, da secretaria, e ninguém olhava para essas pessoas. Hoje nós temos algumas pessoas olhando, mas nós precisamos ter um olhar com mais carinho, porque as pessoas não estão na rua só porque querem estar na rua ou vivem em problema de drogadição porque querem. Muitos estão lá por alguns fatores. E nós precisamos sempre, eu acho que a gente só vai ter uma comunidade. Quando eu falo uma comunidade, estou falando da cidade, globalmente. Não adianta o cara viver bem hoje num bairro mais abastado se em outros lugares existe um problema. Esse problema de outros lugares vai bater na porta dele a qualquer momento. Então, quando a gente tem uma cidade mais justa,
isso reflete numa melhoria de qualidade de vida. E você tem feito isso, trabalhado com uma população bastante difícil, que eu vejo que vocês escolheram aquele espaço ali entre o CPC e o Mercadão, você me corrija, mas eu vejo que ali você é um lugar que você faz bastante pregação ali. Como que veio isso, cara? É que, na verdade, começou há 11 anos atrás. Em 2013, a gente começou a fazer esse trabalho. Aí depois eu tive um período de parar, porque as pessoas que se identificavam, não queriam fazer, mas depois, não, nós precisamos fazer isso. E a gente faz o quê? 7 anos que nós estamos toda semana, faça chuva, faça sol, inclusive na pandemia lá. E, de fato, Ribeirão tem muitos moradores em situação de rua. A gente chama de irmão de rua. Tem muito. Cresce, né? O número cresce. De 2013... 2013 não, vou colocar 2016 para cá, cresceu mais. A gente foi parar lá, entre o CPC e o Mercadão, por quê? Quando a gente começou, a gente fazia do lado da catedral. A gente ficava com medo de dar algum problema e o pessoal associar logo a catedral e levar problema pro pessoal da catedral. Falou, então vamos descendo. E chegamos lá e começamos a ficar lá. Quando a gente chegou, eles não ficavam esperando a gente como fica hoje. Hoje eles ficam lá, né, já esperando e tudo mais. E toda semana a gente tá lá, além de levar a questão da marmita, tudo, né? É a questão de levar também uma experiência com Deus, né? Evangelho, não privar eles também do evangelho. Ninguém é obrigado a ficar lá. Ninguém é obrigado a escutar nada. Porém, quando a gente tá lá, a gente vai falar de Jesus, né? Então, assim, a gente já teve experiência, muitas vezes, de alguns deles não pedirem pra gente nada. Pedindo o quê? Oração. Legal. E não só a oração, mas também conversar, porque são pessoas, Maraca. São seres humanos, né? E a gente fica também numa coisa assim, mas seria bom que se não tivesse, seria ótimo. Mas Jesus falou no evangélico, pobres sempre tereis entre vós. Então, assim, o Papa Francisco, ele fala muito que ele quer uma igreja pobre para os pobres. Então a gente vê assim que ali existem pessoas que são criaturas de Deus, filhos de Deus, que estão ali e querem ser escutados, a gente conhece eles pelos nomes, a gente conhece a história de muitos deles. Já teve casos a gente mandar as pessoas para casa, de volta para casa. Legal. E tudo mais. E além desse trabalho social, a gente também faz um trabalho na nossa sede, que inclusive agora a gente está reestruturando, que é a assistência ali no Ipiranga. É um trabalho pequeno, mas que existe, que é o trabalho, a gente teve atendimento médico semanal para as pessoas que estavam lá e plantão psicológico que a gente teve também na nossa sede lá, para as pessoas que precisavam e que não tinham condição de pagar. Agora, falar que é fácil lidar com essa realidade, com as pessoas, lidar com pessoas, o padre sabe que é difícil, você também sabe que é difícil. Tem que lidar com a ingratidão? Tem que lidar com a ingratidão. As pessoas, elas são anjos, porque também tem os dois extremos, né? Tem gente que demoniza quem tá na rua, mas tem gente que também beatifica. Não, são pessoas. Então, pessoa boa, tem pessoa boa, pessoa difícil, pessoa mais flexível. Porém, a gente vive uma experiência de estar ali com eles toda semana, falando de Cristo, falando de Jesus, levando uma imagem de Nossa Senhora, levando um pouco da igreja para eles. Que é o que o Papa Francisco também fala muito, da igreja em saída. Então não é só um trabalho social. Lógico que se eu pudesse, né, o que nos barra muito é os recursos, tempo e tudo mais. Mas se eu pudesse, faria muito mais, né? Nós temos sonhos. Mas assim, o que a gente pode fazer... Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, falava, né? O meu trabalho é uma gota no oceano. Se o dela é uma gota, imagina o meu. O meu é uma meia gota, uma gotinha, uma né? Pequenininha. Gota. Mas os oceanos seriam o mesmo sem essa gota. Então é essa a realidade que a gente vive. Não, parabéns, cara. E já aproveitando, porque tá chato aqui, eles estão ali me pressionando, isso é quase que um bullying, é quase que, sabe, estão querendo que a gente acabe com o programa aqui. Tirem o cavalinho da chuva, eu preciso de mais 5 minutos aqui. Já fala, Thiagão, pra gente, as redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho. Cara, você é fenômeno lá também. Eu já vi você fazer oração ali, você já juntou quantas pessoas ao mesmo tempo ali? É porque varia, né? Varia. Tem dia que tem mais, tem dia, mas eu cheguei a 1.000 pessoas. Olha simultâneo. Isso, cara. Legal demais, cara. Legal demais. Já chegou, então, não tem toda semana. As pessoas gostam de orar, tá vendo? Não gosto. E eu posso falar uma coisa aí, padre? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar do fundo do meu coração. E a gente, cara, a gente não aprende, né? Mas eu acho a oração na minha vida tem um poder, cara. Assim, em alguns momentos que eu tava acabado, assim, cara, aí você faz uma oração, parece que
é muito legal, cara, muito legal. E aí, o pessoal, ó, Thiaguinho, uma vez só, ainda posso mais 3, hein? E aí, se o pessoal quiser conhecer. Entra lá, Thiago com TH Dutra, E de Exército, D de D, e M de Maria, EDM. Thiago Dutra EDM ou @comunidade Exército de Maria, tudo junto. Aí vai ver o nosso trabalho lá. E você sabe, Padre Anjos, que faltou a gente falar de um monte de coisa, né, cara? Queria falar da época do Instagram, assim, daquela... Eliana, programa da Eliana, né, cara? Aí você foi lá fazer sua mãe pagar mico ao vivo, lá contar a história dela do dia que ela levou a santa. Era uma novena, era isso, padre? Tava tendo novena. Sabe essa história é boa, viu, Max? Essa aqui é dar corte, essa história. Sabe que eu falo assim, ali eu penso que aquela história da Eliana, da ida delas lá na famosa da internet, né? Eu acho que é esse o nome do quadro. Foi ali a gente aprendeu muito do que a gente, até aonde a gente deve ir e o que as pessoas esperam. Porque o que aconteceu? Elas saíram do grupo que chama Mães que Oram pelos Filhos. E elas saíram e foram até a pizzaria. E eu, saindo da missa, passei, vi as 3 sentadas ali, né? E não tive dúvida, peguei meu celular. Já filmou. Gravei. E elas tinham... E elas estavam com a santa, né? Com a imagem. Elas estavam com a imagenzinha de Nossa Senhora da Salete, que é a padroeira das Mães que Oram pelos Filhos. E eu cheguei e já tirando sarro nelas, falando, olha, saíram Só que na hora eu não pensei nessa saída das mães que oram. Eu falei, olha, saíram da missa e estão aqui no bar, né? E elas estavam tomando a água que o passarinho não bebe, né? E elas ficaram totalmente desconcertadas, né? Ficaram... Eu publiquei aquilo, era 11h30 da noite. Fui dormir, porque segunda-feira é folga de padre, porque não sabe, folga de padre segunda-feira. Padre, né? Folga? Precisa folgar, padre? Precisa. Eu respondi até esses dias. Padre, eu vi. Vocês estão achando o quê? E férias é para aguentar vocês. A gente depois, folga de segunda-feira para aguentar o povo chato. E aí, eu acordei com meu irmão, um monte de ligação do meu irmão, pelo amor de Deus, onde você tá? Eu falei assim, o que você quer? Ele falou assim, não param de ligar para mim do SBT, porque o teu vídeo aparece... Cara, foi assim, rapidinho, então. Né, eu postei no domingo às 11h30 da noite, às 8 da manhã do domingo, da segunda tinha dado 2 milhões de visualização. Nossa. E aí virou aquele, né, e aí queria. Só que assim, eu nunca tive, e eu não tenho mesmo, embora... Até hoje eu avalio que, olhando de fora, parece que não. Mas eu não tenho pretensão, por exemplo, dessa coisa do seguidor. Né? Até eu falar, não tenho muita paciência, não sou treinado. Cara, tanto é que você perdeu um Instagram que tinha milhares de pessoas lá. Você não tá nem aí, cara. Se você... quantas pessoas tinham naquele Instagram lá, padre? Aquele já tava quase chegando aos 100 mil seguidores. Lá, cara, ele perdeu e depois fez outro e já tá lá, mas nem se preocupou, cara. Aí eu chamei as 3 e falei assim, olha, é o seguinte, estão querendo que vocês vão lá. Aí as 3 juntas, não, vai você. Eu fiz assim, não é por causa de mim, é por causa de vocês 3. Mas também eu só vou se vocês 3 forem, né? E eles foram fantásticos com elas. Foi bem no período da pandemia. Eu lembro. Chegou lá na emissora, colocaram as 3 separadas de todo mundo, porque elas eram idosas, né? Não podiam... Levaram elas para almoçar, levaram elas para conhecer a emissora inteira, né? Então, assim, foi... numa gentileza com elas, a Eliana com elas fez questão de ir lá antes, conversar e falaram que ela não faz muito isso, né? Só que vem o depois, tudo tem o ônus e tem o bônus, né? O bônus foi isso, porque, por exemplo, para as 3 senhoras, foi coisa assim... uma história para uma vida, para contar, né? Para todo mundo. Mesmo, o carro do SBT veio buscar. E qual que foi o ônus? O ônus qual que foi? Porque tem mesmo alguns perfis que iam pegar meio que uma vaguinha junto com elas.
né? E elas não queriam isso, elas queriam se divertir, né? E eu fiquei todo o tempo ali deixando chegar muito perto delas algumas coisas, né? Então, por exemplo, tinha desde o perfil que falava assim, não, mas as pessoas vão achar que agora todas as mães saem do grupo e vão beber no bar. Eu falava, gente, aí até explicar que, porque, inclusive, né, voltando agora um pouquinho, por que elas estavam no bar? Porque uns dias antes, o dono da pizzaria ali, ele tinha atentado contra a própria vida. E elas, antes de ir, passaram lá e falaram para ele, nós vamos rezar por você hoje. Se uma de nós, recebermos a capelinha, na volta a gente vai deixar aqui para você rezar, que é o que você falou da oração. E elas passaram bem na hora que eu estava passando lá também. Padre, mas assim, é que eu entendo, você está resolvido com isso. Essa preocupação era com elas, mas a internet é terra, né? Então isso, cara... e aí como a internet tem esse problema, você não controla muito, né? Então, a internet é a melhor e a pior coisa. O ônus e o bônus. Deixa eu falar uma coisa. Ficou tanta coisa para trás. Eu queria falar sobre você que chegou a tocar, mas, por exemplo, Padre Fábio, Padre Patrick, tem uns padres aí que eles estão sabendo usar muito bem. Eu acho que isso é uma forma de evangelizar também, né? Sabendo usar isso. Queria falar sobre isso, não vai dar tempo de falar. Eu queria falar sobre o primeiro padre influencer do Brasil. Padre, como diria o Rodrigo Góes, você já acompanhou o Rodrigo Góes lá? Fake Nery. Claro. O Rodrigo Góes que descobriu que tem pessoas aqui no estúdio, os dois, que tomavam suco, faziam amor com suco e tal. Mas o Rodrigo Góes, padre, o Padre Anderson, ele pega e ele começa a analisar o pessoal que malha e tal. E quando o pessoal usa algum tipo de hormônio e tal, ele fala, é fake news, né? É falso natural. E ele analisou o padre Marcelo Rossi, que foi o primeiro padre pop, assim, pelo menos da minha geração, né? Antes da internet até. Sim. E ele fala, a.k.a. Padre Marcelo Horse, ele fala, porque o cara tá forte igual um cavalo. E ele fala que o Padre Marcelo Rossi não usa... Ele fala que o Padre Marcelo Rossi até conta que já usou... Ele foi fisiculturista antes de ser padre. Isso. Mas que agora nessa fase, apesar de estar muito forte, é treinamento mesmo. E o whey deve tomar um wheyzinho, assim, de vez em quando. Prefiro não comentar. Tá bom, padre, nós vamos voltar a falar. Tiagão, nós vamos fazer de novo. Adorei bater o papo com vocês aqui. Desculpa se eu falei alguma coisa, se eu não falei, mas eu acho que esse papo aqui, se não fosse as pessoas chatas que tem nesse estúdio, gente da produção aqui, eu só isento o Jojo e o Thiaguinho aqui, porque eu sei que eles estão falando, deixa os caras falar, mas esses dois aqui estão pedindo para terminar. Então, queria agradecer vocês do fundo do coração. Qual que é o Instagram novo, padre? Arroba, claro, né? Padre Anderson X Lopes. Padre Anderson X de Xavier Lopes. Muito bem. Então eu queria agradecer vocês. Quer falar alguma coisa, Thiagão? Que tá esquecendo? Não, tá tudo certo. Não vai ter o segredo, então. Ainda bem que alguém tem juízo aqui, me lembrou. Tá lá, e eu que tava esquecendo. Então, antes de falar do segredo, rapidamente, Thiaguinho, me ajuda aí que eu quero agradecer a Vivace, quero agradecer a iMedia e agradecer a Painil, cara. Esses caras são parceiraços nossos, estão aqui do meu lado. A iMedia, Vivace e Painil, de vez em quando vocês encontram Maraca em algum outdoor em Ribeirão Preto, essa parceria que tem dado super certo e eles têm nos ajudado muito. Muito obrigado. E agradecer o Minas Frios pelo carinho de sempre, toda semana. Já foi no Minas Frios, padre? Não. Cara, é ali perto da Câmara Municipal, Thiagão. Já foi lá ou não? Já fui. Cara, é uma tentação atrás da outra, viu? Tá muito bom mesmo. Não, mas eles têm muito mais. Então, você quer fazer uma sexta-feira em casa, receber os amigos e tal, passa no Minas Frios. Se quiser, ela deixa tabuinhas prontas. Se não quiser, leva o queijo da canastra. Tem muito tipo de queijo ali. Mas, assim, é muita coisa. E o Minas Frios tem preços especiais, preço de atacado. Vale a pena você conhecer. Muito obrigado, Minas Frios. Agora eu termino perguntando, padre. Eu vou perguntar para o Thiago primeiro. Thiago,
Tem um segredo que você pode me contar hoje? Eu tava cara? ansioso, porque o que eu pensei em falar, acho que eu não falo muito. Tô falando, não, preciso colocar pra fora. É o seguinte, eu já participei do programa de uma antiga prefeita, de uma pessoa em Ribeirão, Já sei como que- calouro, Calouro? como calouro, e paguei um mico, não consegui terminar a música, o programa era ao vivo. É mesmo, cara. O programa era de jurados ao vivo e eu não consegui Eu terminar a acredito música. em você, era uma coisa assim. o nome E do sexta-feira na TV, gravava lá na... Bom, programa. Ah, o que foi? Talentos? Era Talentos? Será que era esse? não, eu acho que sexta-feira tinha era um quadro especial, mas era de segunda a sexta, e eu participei. Eu tava um E seminário. aí você não conseguiu lembro. cantar, cara, até o fim? Eu fiquei muito nervoso. Aí soltava uma vinheta assim, tá nervoso, vai pescar, você acredita? É, e Eu ela me deu uma aguinha, eu aqui com a aguinha. Ô, ó. Thiaguinho, pode ter sido até o Tonhão que soltou essa vinheta aí, hein? Não sei não, viu, cara? Pois é. Eu tava de TTV nesse dia. Aí, então tá certo. Thiaguinho tava lá. Cara, então o seu segredo é que você já tentou... Não, eu já fui um calouro, pô, de um Legal. dia. Durou, foi um fiasco, mas eu fui. Então tá bom. Próxima vez eu vou trazer uma musiquinha pra você cantar aqui. Ah, pra tá. você. Padre Anderson, Um chegou segredo. o seu momento, Padre Anderson. Um segredo. Não, todo mundo Deixa eu pergunta. mandar um abraço pra um cara Pode. amigo nosso aqui antes, senão ele vai ficar bravo. Celinho, um beijo pra você. Ó quem tá aqui hoje, Padre Celinho. Anderson. Deus Celinho é abençoe demais. Celinho. Agora segredo. Celinho, vou arrancar um segredo. Não, mas no comecinho você perguntou se eu era corintiano, não era? É. Eu falei que eu sou. Mas eu sou um corintiano meio frajuto. Por quê? Meu pai é corintiano, meu irmão é corintiano, mas eu me tornei corintiano só para fazer porque para um jovem fazer um encontro. Ah, é mesmo? É. Lá em Cajuru. No dia, o Corinthians foi para a final, não nem lembro qual que foi o campeonato, e eu falei assim pro o jovem que iria embora, tudo quanto era jeito, aí eu falei assim para ele, fica, você vai ver, o Corinthians vai ganhar. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, padre, você nem corintiano é. Eu fiz assim, rapaz, se você ficar, o Corinthians vai ganhar e eu me torno viro corintiano. Ele falou assim, e o senhor celebra a missa, então, com a camisa do Corinthians depois. Eu fiz assim, se você comprar... Então, eu me tornei corintiano Você ganhou uma camisa? Ganhei e celebrei a missa das 7h30 da noite. Porque o Corinthians foi vencedor naquele ano. Padre, mas esse segredo aí, eu vou te falar, é o que traz um defeito aí na pessoa Aí, ó, tá vendo? do Padre Anderson. Ó, eu quero agradecer, eu falei que ficou muita coisa para trás, tinha uma coisa que eu queria muito falar com o Thiago, porque o Thiago não tem problema em falar isso, eu já conversei isso com ele, e também é uma história de inspiração, né? O Thiago foi adotado. Quantos anos, Thiago? Não, eu fui adotado criancinha, né? 20 dias de vida. Então, adoção neném, você foi adotado neném, seus pais te criaram e tal. E a gente ainda vai fazer um programa para falar de adoção, porque, cara, eu acho que a adoção, apesar de ser algo, como eu disse, não é um conto de fadas, mas é algo necessário, é algo... Mas, ô Maraca, ter filho não é um conto de fadas. Exatamente, você falou tudo. Eu falo isso às vezes para Patrícia, cara. Não, é porque o desafio ele parece ser maior, porque às vezes é a forma que a gente olha. Mas É que no nosso caso, cara, e eu vou falar uma coisa para vocês antes de falar qualquer coisa aqui, deixar bem claro. Nós não temos tabu em casa. Minhas filhas, primeiro que não tinha como não ter tabu. Minhas filhas já eram, a Duda, que é minha filha, a Duda tá com 19 anos hoje, ela tinha 9 anos, né? E a Ana Laura tinha 6. Então elas já sabiam o que estava acontecendo. Então não tem esse tabu, a gente discute muito. E elas sabem que elas são nossas filhas, assim. Só não nasceu da gente, mas tá tudo escrito, né? Às vezes a Patrícia pega... a gente tá assistindo TV e geralmente eu e a Ana Laura nós somos mais relaxados de casa. Então a gente vai pro tapete, fica ali. E aí a gente deita numa posição, padre, que aí de repente a Patrícia tira uma foto assim e fala, cara, até o jeito de cruzar a perna no ar é igualzinho e tal. Então a gente vai assimilando e eu creio muito que a gente tem, eu e minhas filhas, a gente tem muita coisa para viver ainda. Mas a adoção é difícil. As duas passaram por momentos difíceis na vida, estão cada vez melhores, né? E a Patrícia tem superado
os desafios também, que para ela é muito mais complicado do que para mim, porque ela tá com as meninas muito mais cedo, mas eu queria muito falar disso ainda um dia, e aí eu quero voltar a falar com você, para a gente bater esse papo aqui, porque a adoção é difícil, mas é necessário. Mas é o que você falou, criar um filho, seja biológico ou adotivo, é difícil. Certo, padre? Certo, obrigado pelo convite. E eu também esqueci de outra coisa com você, porque isso eu queria falar, também faz parte da nossa comunidade ali, né? Eu tenho um sonho muito grande, que é acabar com essa história de Simeone para baixo da linha, Simeone para cima da linha. Nossa, isso precisa. E eu acho que esse é o momento, inclusive o Padre Anjo, quando eu falo que o Padre Anjo me liga, não por ele e pelos outros, né? O Padre Anjo já me ligou para falar, cuidado com aquele trecho lá, estão indo, não sei o quê, tem que limpar e tal. Eu vigio o bairro. E eu falo, padre, a gente tem que vigiar, porque aquele pedaço não passa mais trem ali, né? Que divide Simeone para baixo para cima da linha. Nós não podemos deixar ter invasão. Então, quando tem qualquer coisa ali, eu peço para todo mundo ali, eu falo, me liguem, avisem para eu ir para cima ali, para não. Nós não podemos ter invasão. Por quê? Porque o meu sonho é que ali ou vire um parque linear, ou a gente abra as ruas ali, acaba com essa coisa de Simeone para baixo, para cima da rua, uma coisa só. Vamos trabalhar para isso, fazer um parque linear, uma ciclovia. Tem tanta coisa que dá para fazer ali, mas tirar essa divisão, né? Não existe Simeone para baixo da linha, Simeone para cima da linha. Tem que ser um Simeone só. Mas isso vai ficar para outro dia, porque não vai dar tempo de falar. Lá. Tá vendo, padre? Você acha que é só lá na igreja que o pessoal faz pressão no padre de vez em quando? Daqui a pouco tá com o celular na Tá vendo? Padre Anderson, obrigado. Obrigado. Tiagão, obrigado, cara. Obrigado do fundo do meu coração para vocês. Hoje era para ficar 1h lá, 1h40. Eu não consigo mesmo, não tem jeito. Porque eu falo assim, não, né, eu vou fazer, vai ser mais rápido. 1h40 tá bom. Obrigado, gente. Tô indo embora, semana que vem eu volto com mais Papo com Maraca, diretamente da Harmônica Produtora. Mais uma vez eu quero agradecer Thiaguinho e Jojo aí pela produção fantástica, e você precisa conhecer os estúdios da Harmônica, não só os estúdios, conheça aí todo o portfólio da Harmônica. Eu cheguei aqui, eles estavam montando aí um trabalho lindo. Entra aí no Instagram e procura Harmônica Produtora, certo? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Hoje fiquem mais com Deus ainda, porque hoje o programa foi abençoado. E até semana que vem. Tchau.